livro de Gênesis, capítulo 6, verso 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Amém? Amém. Vou iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Como está a sua condição diante dos olhos do Senhor? Como está a sua condição diante dos olhos do Senhor? Será que Deus tem visto graça em você? Vamos refletir nessa mensagem. O texto que lemos agora revela que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas o motivo dessa graça a gente vê relatada no verso seguinte, que no verso 9, logo depois do que lemos, que é na parte B do versículo, diz: Noé andava com Deus. Às vezes, para que a gente chame a atenção de Deus, em primeiro lugar, a gente precisa saber se estamos andando com Ele. Normalmente, em uma empresa, para que você chame a atenção do seu líder, do seu superior, você precisa estar presente ali. Você precisa mostrar que você está executando um belo trabalho. Você precisa estar ali próximo, para que esse líder ou o patrão, ele observe você e veja as suas qualidades, para então aí te promover, para aí então te colocar em um cargo superior, até mesmo para até liderar outras pessoas. E Deus, Ele está o tempo todo olhando para nós, mas Ele só vai olhar graças em nós, Ele só vai chamar a atenção em nós quando nós procurarmos andarmos com Ele e mostrarmos para Ele que nós somos dignos aí de ser abençoado, dignos aí de ter até uma responsabilidade em nossas mãos na obra dele. Nós temos que mostrar para Ele. E tudo começa quando a gente inicia uma caminhada com o Senhor. Aí eu faço outra pergunta: como que está a sua caminhada? Você tem andado com Deus? Muitas perguntas são para que nós possamos fazer uma reflexão das nossas vidas, de como nós temos vivido no mundo, no trabalho, na escola, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Nós temos aí feito conforme Deus tem nos ensinado, nós estamos agindo da maneira correta, nós estamos nos portando como cristão, nós estamos manifestando a luz para o mundo, nós estamos revelando às pessoas que nós temos Jesus. Tudo isso faz com que Deus ache graça em nós. E Noé, ele andava com Deus. E como ele andava com Deus, Deus achou graça. E ele andava com Deus, o próprio texto diz, porque ele era justo e reto em suas gerações. E quando nós procuramos praticar a justiça, a retidão, nós estamos nos aproximando de Deus. Nós estamos fazendo conforme Deus tem nos ensinado. E com isso nós passamos a estar andando com Deus. O contexto da história de Noé que nós vemos, primeiro,
o contexto da história de Noé era um contexto de pecado. A Bíblia revela, o próprio Gênesis 6:5, você vai ver que a maldade do homem estava se multiplicando sobre a terra. Então o contexto do momento que Noé estava vivendo era um momento de pecado. E mesmo no meio de tanta coisa ruim, mesmo no meio de tantas concupiscências, mesmo no meio de tanta maldade, Noé, porém, era justo, reto e andava com Deus. Também nós temos um outro contexto em que, no tempo que Noé estava vivendo, nós tínhamos um contexto de juízo determinado, pois nós vemos em Gênesis que o mundo estava aí pronto para receber um dilúvio, o qual condenaria todos os homens, o qual mataria tudo que tivesse vida sobre a terra. Era o juízo de Deus determinado, havia um juízo decretado. Porém, Noé era justo, reto e andava com Deus. Temos um contexto de pecado, de juízo, mas também tinha um pacto, existia um pacto em que Deus propôs. E o pacto, nós vemos aí em Gênesis 6:18, que foi que Deus orienta Noé na preparação e na entrada da arca. Esse pacto era que quando viesse o dilúvio, Noé entrasse na arca, Noé colocasse os animais na arca. Então, nós percebemos que Deus declarou um juízo sobre a terra, mas Deus também fez um pacto. E devido a isso, devido a esse juízo determinado, havia dali também uma condenação. A partir do momento que você decreta um juízo, o réu, ele será condenado. E Deus justamente estava determinando este juízo por causa do pecado que estava sobre toda a terra. Porém, Deus, com a sua justiça, com a sua misericórdia, com o seu amor, Ele também faz um pacto para todos aqueles que entrarem na arca. A condenação é que todo aquele que tinha fôlego de vida, toda a carne, que ela se morreria, ela morreria nas águas do dilúvio. Mas esse pacto que Deus faz é para que aqueles que estivessem com Noé fossem salvos. Então Deus fez um pacto com Noé, mas com o propósito de salvação. E nós vemos lá em Gênesis 7:23 que Noé e todos que estavam com ele fossem salvos da condenação. Então Noé achou graça aos olhos de Deus. Dentro de um contexto de pecado, de juízo determinado, ele tinha um pacto, tinha uma condenação determinada, mas Deus preparou a salvação para aqueles que entrassem na arca para não serem condenados. E o contexto em que Noé viveu naquela época não está sendo muito diferente do contexto que nós estamos vivendo hoje. Não está sendo muito diferente. A gente tem um contexto de pecado hoje no mundo. Nós vivemos rodeados com concupiscências. Jesus até chegou a dizer: por se multiplicar a iniquidade, que o amor de muito esfriaria. Nós estamos vendo a iniquidade se multiplicar e muitos cristãos se esfriando devido a isso. Então, algo parecido como nos dias de Noé tem ocorrido nos nossos dias. E nós também temos um juízo determinado. Nós vemos na palavra da Bíblia, nós vemos no Evangelho de Mateus, no livro de Apocalipse, um juízo determinado com Deus, em que um dia todos hão de comparecer diante de Deus, e Deus separará os bodes das ovelhas, os justos dos injustos, o joio do trigo, e aqueles que não tiverem ali
recebido, aceitado também o pacto que Deus tem hoje, vão ser condenados. Então, no nosso contexto de hoje também existe um pacto, existe um juízo determinado, e existe uma condenação. Porém, também existe uma salvação. Então, da mesma maneira que Noé, no meio de todo aquele contexto, achou graça aos olhos de Deus, nós estamos vivendo num contexto bem parecido. Nós também temos que achar graças aos olhos de Deus. No tempo de Noé, o pacto que Deus fez com Noé era para que ele entrasse na arca, para que quando viesse as águas do dilúvio, para condenar a humanidade, ele estaria salvo. Porém, as pessoas que morreram, que foram condenadas nas águas do dilúvio, não morreram inocentes, pois durante a construção desta arca, Noé, ele anunciava a vinda do dilúvio, ele anunciava para as pessoas que também entrassem nesta arca, para que fossem salvas da condenação que viria sobre a terra. E hoje nós temos um pacto também determinado, muito parecido com os dias de Noé. E este pacto a gente encontra em Atos, por exemplo, 16:31, que é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então Deus, ele nos deu um pacto para que a gente aceite, para a partir de então, para a partir de aceito, nós possamos ser libertos da condenação escrita no livro, nos evangelhos, no Apocalipse, para que não sejamos condenados por toda a eternidade. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, é como se nós voltássemos para os dias de Noé e entrasse naquela arca, e vem o dilúvio e nós estaríamos a salvo. Da mesma maneira que o pacto que Deus fez a Noé era para todos que entrassem na arca, da mesma maneira é hoje. Deus tem um pacto para todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, serão salvos da condenação que há de vir sobre esta terra. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor da sua vida, está desde já garantindo a sua salvação. E hoje, enquanto as águas do dilúvio não vêm, e hoje, enquanto a condenação não chega, enquanto Jesus não volta, nós estamos aqui anunciando para todas as pessoas que assistirem, que ouvirem, para as pessoas que nós pregamos no dia a dia, falamos de Jesus, nós estamos anunciando para aceitar Jesus como seu único Salvador, para que elas sejam salvas. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus. Hoje podemos nos considerar que estamos dentro de uma arca, porém a condenação não veio sobre a terra. A arca, ela está aberta ainda, para que as pessoas entram e saiam. Nós não cremos em uma doutrina da predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos no livre-arbítrio. Então nós cremos que a pessoa hoje ela pode tomar-se a decisão de aceitar a Jesus, porém ela desviando do caminho do Senhor, ela está negando aquela salvação, deixando de lado, ou seja, ela está saindo da arca. Só que porém o dilúvio ele pode vir a qualquer momento. O dilúvio, a devastação de toda a humanidade pode vir a qualquer momento, que hoje
é a volta do Senhor. Verdade, Deus. Que hoje é o dia do juízo que está chegando. Aleluia, Jesus. Que para alguns é o dia da sua morte. Verdade. A devastação está chegando. Então, se nós não estivermos dentro desta arca, que vai chegar um momento em que Deus vai fechar ela por fora e que ninguém mais poderá entrar. E quando chegar este momento e as pessoas verem a chuva descer, muitos clamarão, porém tarde demais. A Bíblia conta a história de 10 virgens. Porém ela diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. 5 delas estavam com seus azeites preparados. Porém outras 5 não estavam preparadas. E o texto diz que de repente aí vinha um noivo. E aquelas outras 5 que não estavam preparadas pede azeite para as outras que estavam preparadas. Elas falam, não é o caso que vai faltar a nós. É porque não é possível eu tirar o que é meu e dar para você. Tenta correr, tenta ir atrás lá e comprar. Mas não é possível eu dar meu. Porém, tarde demais veio o noivo. E fechou-se a porta. E quando elas tentaram bater a porta, o noivo não aceitou. Ele falou, sai daqui que eu não te conheço. E assim é o momento, é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas não têm se preparado. O Senhor Jesus está prestes a voltar. A arca está prestes a fechar. E agora é o tempo e é o momento de se arrepender de todos os pecados, se arrepender de toda iniquidade. E mesmo que o mundo esteja em corrupção, e mesmo que o mundo esteja em pecado, mesmo que exista já um juízo e condenação determinada, Noé mostrou que dentro desse contexto era possível andar com Deus. E da mesma maneira hoje é possível, diante de tanta coisa ruim acontecendo, é possível andar com Deus e entrar na arca. Quando vir o dilúvio, nós estivermos salvos para toda a eternidade. Em nome de Jesus. E hoje o Senhor Jesus, Ele está de braços abertos, Ele está aí com as portas abertas, como Ele mesmo disse, eu sou a porta. Verdade. Ele é a porta. Ele está de braços abertos para receber a todo aquele que entrar por Ele, a todo aquele que entrar por Ele, ser salvo e estar com Ele por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Então vamos procurar na nossa vida achar graças diante dos olhos do Senhor. Amém?